Paz do Senhor, meus irmãos, motivo de alegria estar aqui esta manhã, compartilhando um trecho da Palavra de Deus com os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, versículos do 18 ao 20. Diz assim a Palavra do Senhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, das promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Amados, a gente, ao reparar aqui a vida de Abraão, ao ver a vida dele, a gente percebe que ele foi um homem que teve muita paciência para esperar as promessas de Deus. Hoje nós vivemos num mundo que a paciência está curta, né? A gente não tem paciência para aguardar uma fila, não tem paciência para aguardar uma refeição, a gente não tem paciência no trânsito e a gente vive nesse desespero e quase que total, né? E o pior disso ainda é saber que muitas pessoas vivem esse desespero todo sem esperança, né? Quando Jesus, lá no livro de João, capítulo 5, Jesus ele fala, Jesus já chega ali para conversar com aquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus ele pergunta para aquele homem: olha, você deseja ser curado? E aquele homem ele não responde nem que sim nem que não, né? Ele fala assim: olha, não tem ninguém que me jogue no poço, né, lá no tanque, quando as águas são agitadas. Aquele homem, amados, ele tinha perdido a esperança. Ele tinha perdido, né, a esperança de ser curado. Ele tinha jogado a toalha, né? Ele não acreditava que ele podia ter o seu problema resolvido, a sua situação transformada. E note, amados, nesse texto aqui, que Abraão, que o texto, né, ele fala, na verdade, de um homem que creu contra a esperança. Ou seja, ele creu mesmo com a situação, né, toda adversa, toda contrária, porque ele foi chamado por Deus aos 75 anos. Então, já estava numa certa idade, né? E normalmente as pessoas, boa parte das pessoas que chegam aos 75 anos ou que vão chegar aos 75 anos, planejam aí dar uma parada, né? Diminuir o ritmo, né? Pensa aí na aposentadoria, pensa em comprar uma casa no sítio, uma casa na praia, ficar mais tranquilo, mais descansado, né? E Deus ele chama justamente Abraão nessa faixa de idade. E note você, amados, que Deus chamou Abraão e aos 86 anos as promessas de Deus não tinham ainda se cumprido na vida dele. Ele teve um filho lá com Agar, né? Teve Ismael, só que assim, Deus ele fala para ele: olha, não é esse o filho da promessa, né? E só aos 99 anos Deus ainda propõe algo diferente ainda. Olha, eu vou mudar seu nome de Abrão para Abraão. Então você não vai ser só pai de uma grande nação, você vai ser pai de uma multidão, né? De muitas nações. Olha que interessante essa situação, né? Abraão, ele esperou aí 25 anos para ver a promessa de Deus ser cumprida na sua vida. Então, amados, entender que o nosso Deus, ele está no controle quando a gente não está, né, controlando as coisas, quando a gente não tem mais o controle da situação. Entender que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, né? Mesmo com nada, nós nada podemos fazer, né? Entender que Deus ele realiza, né, a sua promessa, mesmo quando a situação está adversa, mesmo quando a gente não vê lá uma luz no fim do túnel, é um dos grandes desafios aí para as nossas vidas, né? Saber que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus, amados, ele, mesmo nessa idade de Abraão, ele planejava um futuro grande, um futuro glorioso para Abraão, né? Ele tinha um projeto
extraordinário aí para a vida deste homem. Então, amados, o que eu quero dizer aqui para você se você tem uma idade mais avançada, se você é mais jovem, não pense em desistir da luta, não pense em pendurar as chuteiras, não pense que Deus não vai te usar mais. Muito pelo contrário, Deus tem muita coisa para fazer, Deus pode fazer muita coisa na sua vida, independente da tua idade. Abraão é um exemplo disso, amados. Né? Com a idade avançada, Deus cumpriu a promessa dele. E, amados, vou dizer uma coisa para você. Para Deus, promessa e realidade é a mesma coisa. Né? Porque Deus, Ele vela pela tua palavra. Deus, Ele promete, né? Deus, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu na tua vida. Então, não fique pensando em se aposentar, não. Você pode se aposentar do seu trabalho, da sua atividade profissional, laboral, mas no reino de Deus não tem aposentadoria. Lembre-se disso. Então, não deixe de sonhar, de projetar, porque de repente você tem uma idade mais avançada, você está com os dias mais avançados que os demais. E, amados, o que nos faz diferentes, né? O que faz com que a gente não seja chamado de malucos, né? É saber que nós cremos num Deus que Ele não pode falhar, né? Um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu, um Deus que é imutável, um Deus que faz da estéril, né, uma alegre, né, mãe de filhos, né? Aquele que revivifica, né, vivifica aquele que está morto, aquele que está abatido, aquele que está sem esperança. Então, se você pensa que por conta da tua idade, por conta, né, dos seus anos de vida, você não pode mais sonhar, você não pode projetar algo, né? Lembre-se que Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Se você crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, lembre-se que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida e pode realizar coisas extraordinárias, assim como realizou na vida de Abraão. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom domingo e que você passe um dia abençoado na presença de Deus. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Ela está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida.